A família tradicional é a expressão máxima do anarquismo. Por mais que, a princípio, possa parecer estranho fazer uma associação da família tradicional com o anarquismo, não há dúvida nenhuma de que a família é a expressão máxima de uma ordem natural espontânea e descentralizada. Afinal, a família não foi criada por decreto estatal, nem veio à existência por imposição governamental. Não foi o Estado, o governo ou a classe política que criaram a família. A família já existia antes de todos eles. Se você se casou e tem filhos, certamente não fez isso porque um político mandou ou porque o governo ordenou que você o fizesse. Aconteceu naturalmente. Da mesma forma, antes de você, seus pais também o fizeram de forma totalmente espontânea e natural, e não porque o governo assim o decretou. E o mesmo se deu com todos os seus ancestrais. De fato, a família tradicional precede a criação do Estado, e, no decorrer da história humana, mostrou ser o expoente e a expressão máxima da civilização. A família tradicional é a estrutura basilar, o eixo axial da sociedade humana, em torno do qual todas as demais atividades e acontecimentos gravitam. E é por essa razão que ela é tão vilipendiada e atacada atualmente, tanto pelo Estado positivista pós-moderno quanto pelo establishment progressista, que faz de tudo para destruí-la, desacreditá-la e desestabilizá-la. Desde o alvorecer da história, a família tradicional mostrou ser o alicerce da civilização. O homem saía para trabalhar e a mulher ficava encarregada das tarefas domésticas e da criação dos filhos. Por milênios, foi assim que a família se comportou, com pouca ou nenhuma alteração nessa conjuntura. No século XX, no entanto, com a ascensão do feminismo e do progressismo, que culminou com a emancipação das mulheres, a dinâmica familiar mudou drasticamente. Mas não necessariamente para melhor. Com o liberalismo social da contracultura que atingiu o seu ápice na segunda metade da década de 1960, as mulheres tornaram-se mais promíscuas, e o sexo antes do casamento, que antes era vulgar e religiosamente reprimido, tornou-se demasiadamente comum. A partir da década de 1970, a contracultura progressista obteve êxito em consumar a degeneração da família tradicional, que culminou com a explosão da geração do divórcio de 1980. A partir desse período, casamentos passaram a durar cada vez menos, e a família tradicional, enquanto estrutura social, passou a definhar gradativamente, em virtude dos ataques cada vez mais fulminantes de ideologias degradantes que lutavam para colocar as mulheres contra os homens, além de normalizar a promiscuidade e o liberalismo. Toda essa decadência e degeneração desenfreadas, que são consequências de ataques diretos e indiretos do sistema contra a família tradicional, podem ser sentidas de forma superlativa em países como o Japão. Nação que em um passado nem tão distante assim foi a expressão máxima do tradicionalismo e da cultura patriarcal. O Japão do século XXI é uma nação muito diferente da que costumava ser no passado, e hoje enfrenta uma irrefreável decadência, com taxas de matrimônio, fecundidade e natalidade em declínio frenético ano após ano. Hoje, japoneses e japonesas se casam cada vez menos. A perda de habilidades sociais transformou esse povo, um dos mais culturalmente relevantes na história da civilização humana, em uma multidão de solitários complexados e disfuncionais, o que também pode ser averiguado pela maximização desenfreada da produção e do consumo exacerbado de pornografia, que normalizou uma cultura de degradação, degeneração e decadência social, que se acentuou de forma inexorável nas chamadas décadas perdidas, décadas de 1990 a 2010, em que o Japão estagnou economicamente em consequência de desenfreado e ininterrupto keynesianismo. Infelizmente, hoje o Japão é um dos maiores produtores mundiais de filmes pornográficos, tendo uma das maiores indústrias do segmento. Tendo sido uma nação de homens corajosos, aguerridos e beligerantes, que há séculos atrás começavam a trabalhar quando ainda eram crianças pequenas, eram recrutados e lutavam nas guerras dos shogunatos armados apenas com uma katana, e quando necessário cometiam harakiri, sacrifício ritual suicida executado para restaurar a honra, para reparar uma infâmia e assim manter o nome e a glória ancestral de sua dinastia intactos. Hoje esse país outrora esplendoroso se transformou em uma nação de adolescentes tardios de 30 anos de idade que leem história em quadrinhos, nunca conversaram com uma mulher na vida, interagem com outras pessoas apenas através das redes sociais, cultivam fetiches bizarros, compram bonecas sexuais e jogam videogame o dia inteiro. A degradação e a degeneração institucionalizada da Flower Power Generation cobrou o seu preço até mesmo nas sociedades mais avançadas da civilização. Apesar de todos esses ataques persistentes e disruptivos que são executados há décadas, a família tradicional, apesar de combalida, continuou a existir.
A promiscuidade degradante do liberalismo social e as pressões econômicas causadas por um nível de intervenção estatal cada vez mais exacerbado na economia não foram capazes de acabar em definitivo com a família tradicional, o que sempre foi uma ambição dos marxistas, que consideravam a família tradicional uma instituição burguesa, e se opunham ativamente a ela justamente porque sabiam que a família tradicional, além de ser uma inimiga natural e intransigente da revolução, era anti-estatista por natureza, visto que, enquanto organização hierárquica e espontânea, sempre fez questão de exercer sua autonomia e independência em todos os seus assuntos e tarefas, jamais necessitando do Estado para viver, se organizar, se manter e prosperar. Na verdade, assim permaneceu por milênios, antes de virar alvo de degradantes ideologias modernas, que assumiram o objetivo de eliminar e destruir a família tradicional por completo. O famoso psicanalista marxista Wilhelm Reich dedicou boa parte do seu livro Psicologia de Massas do Fascismo a demonizar ativamente a família tradicional, e considerá-la responsável por quase todas, se não todas, as mazelas que afligem o mundo. No entanto, nesse livro, Reich cita passagens escritas por um clérigo religioso, por ele identificado apenas como Brauman, citando-o como exemplo da ideologia reacionária. Uma relevante passagem de Brauman destacada por Reich sobre a degradação e a degeneração promovidas pelo marxismo diz o seguinte: isso serve para destruir tanto a vida familiar como a religião. O mais preocupante são os danos causados pelo bolchevismo no plano sexual. Através da corrosão da vida familiar e conjugal, favorece todo tipo de degradação moral, chegando ao ponto de permitir relações antinaturais entre irmãos, pais e filhos. Isto é uma referência à abolição da punição do incesto na União Soviética. O bolchevismo já não conhece qualquer inibição moral. Ou seja, a família tradicional, a expressão máxima do anarquismo, incomoda significativamente revolucionários marxistas porque eles têm plena consciência de que a família tradicional é e sempre foi um anátema para o Estado e suas aspirações onipotentes, porque sua existência, cultura e modo de vida sempre mostraram ativamente como o Estado é descartável e desnecessário para a manutenção da ordem social. Ou seja, fica muito evidente que enquanto existir a família tradicional, a sociedade será plena, produtiva e funcional. Consequentemente, os indivíduos terão autonomia, controle e poder sobre a própria vida. Não precisarão nem dependerão do Estado para nada. Isso compromete ativamente os planos marxistas revolucionários de um Estado onipotente, que tenha controle sobre tudo e sobre todos. Para conquistar esse objetivo, é fundamental fazer com que todas as pessoas dependam do Estado. Para que todos os indivíduos dependam do Estado, é fundamental desmantelar a família tradicional, bem como toda a religiosidade que a resguarda. Assim, e somente assim, o Estado pode se tornar o epicentro e o baluarte máximo da sociedade, se tornando um Deus absoluto sobre tudo e sobre todos. Para que essas aspirações sejam consolidadas, no entanto, é fundamental destruir a família e tomar o seu lugar. Por essa razão, desintegrar a família tradicional tornou-se um objetivo central dos marxistas revolucionários, bem como de muitos outros grupos políticos e culturais progressistas. A família tradicional sempre foi um obstáculo hercúleo para as revoluções culturais, políticas e sociais da esquerda, e por isso ela é tão vilipendiada, hostilizada e odiada. Apesar de todos esses ataques persistentes, a família tradicional continuou existindo e sendo o eixo axial da civilização, da economia, do progresso e do desenvolvimento. Atualmente, a grande maioria das pequenas e médias empresas são organizações familiares, e uma expressiva parcela de toda a atividade econômica mundial depende delas. Apesar de todos os ataques impenitentes e avassaladores da militância e do establishment progressista, a família tradicional resiste e continua carregando a civilização nas costas. Nada do que a esquerda fazia parecia capaz de dar fim definitivo à família. Os marxistas falharam no seu propósito declarado de desintegrar a família tradicional. Mas isso não significa que eles se deram por vencidos ou que desistiram de sua nefasta empreitada. Da mesma forma, o progressismo, especialmente através do feminismo, sempre persistiu em atacar de forma desenfreada e contundente a família tradicional, também descrita como patriarcal e burguesa, promovendo todo o tipo de aberrações abomináveis, em suas persistentes tentativas de desintegrá-la. A ativista feminista britânica Sophie Lewis, autora de livros como Full Surrogacy No, Feminism Against Family, Barriga de Aluguel Agora, Feminismo contra a Família, é uma entusiasta da desintegração da família tradicional. No seu livro, ela propõe verdadeiras abominações parentais e pedagógicas, se atrevendo a sugerir que crianças devem ser educadas, não pelos pais, mas pelo coletivo. Esse tipo de sugestão não é nenhuma novidade.
Ativistas como Sophie e Lewis pretendem apenas normalizar algo que foi relativamente comum no auge da contracultura. Pessoas que tiveram esse tipo de educação durante a infância, como celebridades de Hollywood, como o ator Joaquin Phoenix, a atriz Winona Ryder, o primeiro criado em uma seita excêntrica chamada Children of God e a segunda em uma comunidade hippie psicodélica, relataram sofrer todo o tipo de abusos nas mãos dos diversos adultos que viviam nessas comunidades, quando eram crianças. Em um ambiente assim, sendo criadas pelo coletivo, crianças ficarão suscetíveis a todo o tipo de abusos físicos, sentimentais e sexuais. Além do risco à própria vida das crianças, elas estarão propensas a desenvolver traumas emocionais e psicológicos severos, tendo enormes chances de se tornarem adultos problemáticos e desajustados. Propor a normalização de aberrações dessa natureza é algo que só poderia ser produto da mentalidade doentia e deturpada de marxistas. É conhecimento consumado o fato de que crianças sempre serão mais bem cuidadas pelos seus pais biológicos do que por estranhos, assim como é muito mais provável que uma criança seja sexualmente molestada por um estranho do que por seus próprios pais. Sugerir que crianças sejam educadas e cuidadas pelos diversos adultos de um grupo coletivo ou de uma comunidade livre ao estilo hippie equivale a negligenciar completamente a segurança física e emocional delas, deixando-as totalmente vulneráveis à ação de predadores sexuais, além de deixá-las suscetíveis a muitos outros perigos. A irresponsabilidade desse tipo de sugestão é não apenas criminosa, como altamente nociva e maligna. Mas os marxistas e as feministas, ávidos por destruir a família tradicional, não se importam com nada nem com ninguém, muito menos com a segurança das crianças. Eles apenas querem ver a família tradicional extinta, não importa a que preço. Como se todas as tentativas de desmantelar a família tradicional não fossem suficientes, o establishment progressista sempre tentou promover uniões homossexuais como uma alternativa à família tradicional, que pode e deve ser igualada a esta no nível de importância social e civil. O que, evidentemente, é algo que nunca aconteceu e jamais acontecerá, por razões óbvias. Primeiramente, uniões homossexuais, sejam elas constituídas por 2 homens ou 2 mulheres, não podem reproduzir ou gerar descendência. São, portanto, estéreis e antinaturais. Em segundo lugar, essas uniões, em sua maioria, são o resultado de militância ativa coordenada por décadas, que normalizou comportamentos que até pouco tempo atrás não seriam socialmente aceitáveis. Não obstante, a verdade é que a militância progressista decidiu defender homossexuais muito mais como uma forma de atacar a família tradicional, se rebelar contra os padrões socialmente e naturalmente estabelecidos e recrutar idiotas úteis para a causa, do que por qualquer genuína preocupação que ela tivesse pelos indivíduos que fazem parte deste grupo. Promover uniões homossexuais é apenas uma forma de tentar desmantelar a família tradicional e exibi-la como uma estrutura social arcaica, obsoleta e ultrapassada. Essa é a principal razão pela qual progressistas defendem uniões entre pessoas do mesmo sexo. Apesar de todos os ataques que sofreu no passado e continua sofrendo no século XXI, a família tradicional continua e continuará a ser o eixo axial e a principal estrutura da sociedade humana. Isso não mudou e nunca vai mudar, por diversos motivos. Sendo a expressão máxima do anarquismo, a família tradicional é, por excelência, a guardiã da ordem natural. E a ordem natural deriva todas as potencialidades e axiomas dos seus princípios fundamentais do fato de que ela é absolutamente imutável, sendo uma expressão natural da condição humana. Ou seja, por mais que o Estado positivista, o feminismo, o ativismo anti-homem branco e o establishment progressista se oponham com veemência à família tradicional, ela continuará existindo, pelo simples fato de que os homens continuarão se apaixonando por mulheres, se casando e tendo filhos, assim gerando uma descendência, a possibilidade de transmitir os seus valores à sua linhagem e dessa forma perpetuar a espécie humana. Isso faz parte de instintos intrínsecos aos condicionamentos humanos. Jamais irá mudar. É demasiadamente utópica e irrealista a fantasia progressista de acreditar que a natureza humana pode ser suprimida por uma ideologia artificial ou alterada por decreto estatal. Mesmo que o Estado tentasse suprimir a família tradicional por decreto, ela não desapareceria. Os instintos, a imutabilidade e os princípios inerentes à natureza humana se encarregariam de desmantelar todos os obstáculos artificiais criados por ideologias antinaturais, para dar vazão aos anseios inerentes da espécie. A esquerda política, portanto, pode continuar relinchando e reclamando. A família tradicional vai continuar existindo, porque formar e constituir famílias é inerente à condição humana. Tentar extinguir, tornar ilegal ou suprimir a família tradicional seria o mesmo que tentar mudar o movimento de rotação e translação da Terra por decreto estatal.
A verdade é que a ordem natural é imutável e não se inclina perante abominações ideológicas e fetiches positivistas, porque ela é muito maior e muito mais forte do que todas as aberrações antinaturais que lutam contra ela. A família tradicional é, por extensão, o próprio sustentáculo da civilização. Se o Estado decidisse abolir a família, o matrimônio e proibisse os homens de se apaixonarem e se envolverem com mulheres, eles se tornariam mais discretos em seus relacionamentos românticos, mas sua natureza jamais seria apagada ou alterada, e acima de tudo, eles jamais deixariam de fazer aquilo que está programado de forma profunda e imutável em seu DNA. Por mais que os progressistas sejam incapazes de compreender verdades fundamentais, a realidade mostra efetivamente que é sumariamente impossível controlar ou modificar a natureza humana por meio de leis positivadas ou de decretos estatais. Os ataques desferidos de forma implacável pelo marxismo, sobretudo, mas não exclusivamente, no Ocidente, deixaram a família tradicional relativamente enfraquecida, o que é perceptível pela queda drástica no número de casamentos e no aumento dos divórcios nas últimas décadas. Não obstante, é formidável perceber que, apesar de todos os ataques contundentes que sofre, por vezes tendo ficado irremediavelmente combalida, a família tradicional continua incólume como o verdadeiro baluarte atemporal da sociedade humana. Tradicionalista, anarquista, guardiã da ordem natural, é verdade que muitas vezes de forma involuntária e inconsciente, a família tradicional, apesar de todas as agressões injustas de que é vítima, resiste de forma inabalável através dos tempos. As necessidades intrínsecas de homens e mulheres, inerentes à condição humana, garantem a continuidade da instituição familiar. E assim a família prevalecerá e permanecerá, pelos séculos e milênios que virão, como o axioma máximo da civilização.